Em um dojo isolado nas montanhas do Japão feudal, no ano de 1615, um mestre fez ao seu discípulo uma pergunta que mudaria tudo. Takashi, se você se deparar com 10 inimigos armados, quantos conseguirá derrotar? O jovem samurai respondeu sem hesitar. Todos, mestre. O velho guerreiro balançou a cabeça devagar. Errado. Você não matará nenhum. Porque no instante em que pensa em eliminar 10, já foi vencido pelo primeiro. Esse é o enigma que todo samurai precisa decifrar. A verdadeira vitória não nasce do movimento, mas da atenção plena. Não da técnica, mas da mente. Não da lâmina que segura, mas do silêncio que carrega dentro de si. Os que compreenderam essa lição se tornaram lendas. Os que não entenderam, viraram cadáveres. E aqui está o que ninguém conta. Esse princípio não se limita ao combate. Ele é sobreviver. Neste exato momento, você está lutando 10 batalhas diferentes, trabalho, família, saúde, propósito, e está perdendo todas pela mesma razão que fez samurais caírem nos campos de batalha há 4 séculos. Você está em todos os lugares, menos aqui. Pense em 10 inimigos em vez de encarar o único que está à sua frente. A questão é, está pronto para aprender o que os samurais sabiam? O ano era 1615, no Japão feudal. O shogunato Tokugawa havia unificado o país após séculos de guerras civis, mas nas montanhas da província de Ider, um dojo ainda treinava guerreiros à moda antiga. Takashi tinha 17 anos quando Shen o encontrou. Já treinava ali havia 5 anos, 5 anos de exercícios com a espada, meditação e estudo dos clássicos. Dominava o kata com perfeição. Seus golpes eram rápidos, precisos, tecnicamente impecáveis. Mas havia um problema que nenhum treino conseguia resolver: o medo. Durante os treinos com o Bokken, as espadas de madeira, a mente de Takashi disparava. E se eu for atingido? E se perder? E se o mestre perceber minha fraqueza? Seu corpo enrijecia, a respiração ficava superficial, e sua técnica impecável desmoronava. Os outros alunos notaram. Murmúrios no dojo: Takashi tem boa forma, mas não tem espírito. Pensa demais. Nunca passará no teste. O teste, a prova final que separava os estudantes dos samurais, um duelo real com espada de verdade contra um mestre, não até a morte, mas até o momento em que a morte se tornava inevitável. A maioria dos alunos fazia essa prova aos 18 anos. Takashi já tinha 17,5, e seu mestre, Yamamoto Sensei, nem sequer havia mencionado o assunto. Uma noite, após o treino, Takashi se aproximou do mestre. O velho estava sentado na posição formal de Seiza, diante do santuário do dojo, olhos fechados em meditação. Takashi ajoelhou-se e esperou. 5 minutos. 10, 15. Finalmente, Yamamoto Sensei abriu os olhos. Mestre, disse Takashi, a voz levemente trêmula, quando estarei pronto para o teste? O mestre o observou. Aquele olhar já tinha visto 100 batalhas, treinado 1000 alunos. Via tudo. Tecnicamente, você já está pronto, respondeu Yamamoto Sensei. Mas estar tecnicamente pronto não significa nada. Não entendo, mestre. Levante-se. Pegue sua espada. Takashi obedeceu, segurando o Bokken. O mestre continuou ajoelhado, desarmado. Agora, ataque-me. Takashi ergueu a espada, mas suas mãos tremiam. Havia uma abertura perfeita, mas algo o impedia. Eu não posso, mestre. Por quê? Porque o senhor é meu mestre. Seria desrespeitoso. Yamamoto Sensei endureceu o rosto. Respeito? Não. Você está mentindo para si mesmo. A verdade é que tem medo. Medo do que acontece depois do golpe. Medo da minha reação. Medo de fracassar. Sua mente está em 10 lugares, menos no único que importa, aqui. Agora. As palavras atingiram Takashi como golpes físicos. Até aprender a estar presente, nunca será um samurai. Será apenas um cadáver com boa técnica. Vá. Medite sobre isso. Naquela noite, Takashi não conseguiu dormir.
Ficou sentado em seu pequeno quarto, olhando a luz da lua pela janela. Havia dedicado 5 anos a se tornar samurai, 5 anos de sacrifício, dor, disciplina, e estava fracassando não por causa do corpo, mas da mente. Lembrou-se das palavras do mestre: sua mente está em 10 lugares. Era verdade. Em cada luta, Takashi pensava no resultado, em parecer bom, em não falhar, em tudo, menos no momento real do combate. Quando o amanhecer chegou, Takashi tomou uma decisão. Encontraria a resposta, custasse o que custasse. No dia seguinte, Yamamoto-sensei anunciou: hoje não haverá treino com espadas. Hoje, vamos limpar. Os alunos resmungaram internamente, mas não demonstraram nada. Disciplina. Durante o dia inteiro, varreram o dojo, lavaram os pisos, limparam as armas, organizaram o santuário. Trabalho manual, tarefas repetitivas, ou pelo menos era o que Takashi pensava. Ele varria o mesmo chão de madeira que já havia varrido centenas de vezes, e sua mente divagava. Isso não tem sentido. Deveria estar treinando. O teste está chegando. Preciso aprimorar minha técnica, não perder tempo limpando. Foi então que notou algo. O mestre também estava varrendo. Mas fazia isso de um jeito diferente. Cada movimento da vassoura era deliberado, concentrado, completo. Quando varria para a esquerda, estava inteiramente ali. Quando varria para a direita, era só aquilo. Havia uma qualidade em seus gestos, uma presença que transformava a tarefa mais simples em algo quase sagrado. Takashi observava, fascinado. Quando a limpeza terminou, o mestre o chamou. O que aprendeu hoje, Takashi? Ele hesitou. Que o dojo deve ser mantido limpo. Yamamoto-sensei sorriu. Errado. Venha comigo. Caminharam até uma pequena sala de meditação atrás do dojo principal. Lá dentro, um único pergaminho pendia na parede. 2 caracteres em caligrafia elegante: Shoshin. Mente de principiante, disse o mestre. Sabe o que isso significa? Encarar tudo como se fosse a primeira vez? Mais profundo. Quando um iniciante pega uma espada pela primeira vez, o que passa pela sua cabeça? Curiosidade. Foco em aprender. Sim. E o que mais? Nada mais. Só a espada. Só aquele momento. Exatamente. A mente do principiante está vazia de expectativas, vazia de medo, vazia de tudo, menos do aqui e agora. O iniciante não pensa em ser o melhor espadachim. Pensa apenas neste aperto, nesta postura, neste golpe. O mestre sentou-se em Seiza. Takashi imitou. Agora me diga, Takashi, quando varre o chão, onde está sua mente? Takashi sentiu a vergonha subir. Em todo lugar. Pensando no treino, no teste, no futuro. Quando luta com o Bokken, é a mesma coisa. Pensando nos resultados, em parecer bom, em não falhar. Então você nunca está realmente presente em nada. Varre pensando na espada. Treina a espada pensando no teste. Está sempre um passo atrás da realidade. Por isso fracassa. As palavras do mestre eram suaves, mas devastadoras. A maior arma de um samurai não é a katana. É a presença. Zanshin, a consciência contínua. Fudoshin, a mente inabalável. A Joshin, a mente comum. Todos apontam para a mesma verdade: esteja aqui, agora, por inteiro. Ele apontou para o pergaminho. Shoshin é a base. Esvazie sua mente de 10.000 pensamentos. Encare apenas o que está à sua frente. Takashi fixou os olhos nos caracteres. Shoshin. De presença absoluta. O medo ainda estava lá, como uma sombra nas bordas de sua percepção. Mas agora ele sabia, não precisava lutar contra ele, nem se deixar dominar. Bastava reconhecê-lo e seguir adiante. A mente inabalável não era a ausência de emoções, mas a capacidade de não ser arrastado por elas. Na manhã seguinte, o pátio do dojo estava silencioso, exceto pelo som do vento nas árvores e o ranger das tábuas sob os pés descalços.
Takashi ajoelhou-se diante do mestre, as mãos apoiadas nas coxas, a postura ereta. Yamamoto-sensei não disse nada. Apenas ergueu o bokken e assumiu a posição de combate. Hoje, disse, a voz calma como a superfície de um lago, você enfrentará não um aluno, mas a si mesmo. Takashi respirou fundo. Não havia mais tempo para dúvidas. Apenas um momento. O primeiro golpe veio sem aviso. Um corte lateral, rápido como um relâmpago. Takashi não pensou. Seu corpo se moveu, desviando por um fio de cabelo. O impacto reverberou em seus braços, mas ele já estava de volta ao centro, presente. Não havia passado, não havia futuro. Apenas o agora. O mestre atacou de novo. E de novo. Cada movimento era uma pergunta: você está aqui? Takashi respondia com o corpo, não com a mente. Quando tentava antecipar, errava. Quando se deixava levar pelo medo, hesitava. Mas quando simplesmente estava, as coisas fluíam. O bokken do mestre passava a centímetros de seu rosto, e ele sentia o deslocamento do ar, o calor do corpo à sua frente, o cheiro de suor e madeira. Nada mais. De repente, o mestre parou. Baixou a arma e olhou para Takashi com uma expressão que ele nunca vira antes. Não era aprovação. Não era orgulho. Era algo mais profundo, como se dissesse, agora você entende. Levante-se, ordenou. Takashi obedeceu. O mestre se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Durante 5 anos, você treinou para se tornar um samurai. Mas só hoje aprendeu o que isso realmente significa. Takashi baixou os olhos. Não havia palavras. Apenas a compreensão silenciosa de que algo dentro dele havia mudado para sempre. A presença não é um estado que se alcança, continuou o mestre. É um caminho que se percorre. E você deu o primeiro passo. Naquela noite, Takashi sentou-se em meditação como fazia todas as noites. Mas agora, em vez de lutar contra os pensamentos, ele os observava como nuvens passando no céu. Estou com medo. E se falhar? O que vem depois? Cada um deles surgia e se dissolvia, sem peso, sem urgência. Ele não precisava responder. Apenas estar. O som de um pássaro noturno ecoou do lado de fora. Takashi sorriu. Não era um sorriso de vitória. Era o sorriso de quem, pela primeira vez, realmente ouvia. E então, como se uma cortina tivesse sido aberta, ele viu, a presença não era apenas a chave para o combate. Era a chave para a vida. Para cada refeição, cada conversa, cada decisão. Para o modo como se levantava pela manhã e como se deitava à noite. Não se tratava de dominar a mente, mas de deixá-la servir, em vez de comandar. O mestre estava certo. A maior arma não era a katana. Era o agora. Monf 3 Arrived, em Dwif lhe veio uma nova camada de desafio. Não mais a luta contra a mente, mas contra o corpo que insistia em resistir. As pernas de Takeshi ardiam como se estivessem em chamas, as costas latejavam, e cada músculo parecia protestar contra a imobilidade. O mestre Kyo, porém, não cedia. A dor é apenas uma sensação, dizia ele, enquanto circulava entre os alunos. O sofrimento é a história que você conta sobre ela. Takeshi aprendeu a observar a dor sem se identificar com ela. Quando a queimação nas coxas se tornava insuportável, ele a nomeava: ah, isso é desconforto. Isso é o corpo pedindo para se mover. E então, como um rio que contorna uma pedra, sua atenção voltava ao ritmo da respiração. Não era sobre ignorar a dor, mas sobre não deixar que ela ditasse suas ações. Aos poucos, percebeu que a mesma lógica se aplicava a tudo, ao cansaço, à frustração, até mesmo ao tédio. Eram apenas visitantes, não donos da casa. No 4º mês, algo inesperado aconteceu. Durante uma sessão de zazen, Takeshi notou que sua mente havia silenciado. Não por esforço, mas por exaustão. Os pensamentos, antes um turbilhão, agora surgiam e desapareciam como folhas levadas pelo vento. Ele não os perseguia, não os alimentava. Apenas os observava. E então,
pela primeira vez, sentiu o que os monges chamavam de o espaço entre os pensamentos. Não era um vazio, mas uma quietude ativa, uma presença que não dependia de nada para existir. Era como se, até então, ele tivesse confundido o céu com as nuvens que o atravessavam. O mestre Ikkyo, ao perceber a mudança, aproximou-se e sussurrou: agora você sabe o que é estar verdadeiramente presente. Mas isso não é o fim. É apenas o começo do verdadeiro treinamento. Takeshi não entendeu na hora. Como assim, o começo? Ele havia passado meses lutando contra si mesmo, e agora, finalmente, sentia que havia chegado a algum lugar. Mas o mestre tinha razão. A presença que ele havia conquistado era frágil, como uma chama que podia ser apagada pelo primeiro vento forte. Foi no 5º mês que o teste veio. Não com uma espada, não com um adversário, mas com a vida cotidiana. Os monges viviam em silêncio, exceto por breves momentos de fala necessária. Um dia, enquanto varria o pátio do templo, Takeshi deixou a vassoura escapar de suas mãos. O barulho ecoou entre as paredes de pedra, e um monge mais velho, que passava por ali, olhou para ele com uma expressão que misturava reprovação e curiosidade. Takeshi sentiu o rosto queimar. Desculpe, murmurou, abaixando-se para pegar a vassoura. Mas antes que pudesse se mover, o monge ergueu a mão. Por que se desculpa? Perguntou. Takeshi hesitou. Por que fiz barulho? Perturbei o silêncio. O monge balançou a cabeça. O barulho já passou. Você ainda está nele. Por que se prende ao que já não existe? Foi como se uma porta se abrisse dentro dele. Takeshi percebeu que, mesmo depois de meses de meditação, ainda carregava a tendência de se agarrar ao passado, ao erro, ao julgamento, à vergonha. A presença não era apenas sobre estar no momento, era sobre não se prender ao que já havia acabado. Ele soltou o peso da culpa e continuou varrendo, desta vez com uma leveza que não sentia há muito tempo. Os meses seguintes foram de aprofundamento. Takeshi aprendeu que a verdadeira presença não era um estado fixo, mas um movimento constante como o fluxo de um rio que nunca para, mas também nunca se repete. Havia dias em que a mente voltava a ser um turbilhão, e ele tinha que recomeçar do zero. Outros em que a quietude vinha com facilidade, como se sempre tivesse estado ali. O mestre Ikkyo ensinava sem palavras, apenas com exemplos, ao servir o chá, ao caminhar pelo jardim, ao lavar as tigelas após as refeições. Cada ação era uma oportunidade de praticar. No 10º mês, Takeshi teve um sonho. Nele, estava de volta ao dojo, enfrentando Yamamoto Sensei com uma katana de verdade. Mas desta vez, não havia luta. O mestre simplesmente sorria e dizia: agora você entende. Ao acordar, Takeshi soube que estava pronto. Não para voltar a ser o samurai que era, mas para se tornar algo novo. Algo que ainda não tinha nome. Pode eu evitar esta luta? E o mestre samurai? Ele nem mesmo pensa em luta. Ele simplesmente é. Takeshi permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras do mestre. Aquele entendimento ecoava dentro dele como um sino que ressoa muito depois de ser tocado. Não era uma ideia nova, era algo que já habitava em seu próprio corpo, em cada respiração que tomava desde que chegara ao mosteiro. Mas agora, depois do encontro com Katsuro, a verdade se revelava com uma clareza que não podia mais ser ignorada. Os dias seguintes foram de integração. Takeshi voltou à rotina do mosteiro, mas cada tarefa carregava um novo peso. Ao varrer o pátio, não apenas limpava folhas, observava como o vento as movia, como a luz da manhã dançava sobre elas, como até mesmo o ato de varrer era um espelho da própria mente. Ao preparar o arroz, sentia o peso dos grãos entre os dedos, o vapor subindo da panela, o som da água fervendo. Nada era comum. Tudo era sagrado. No 12º mês, mestre Ikkyo chamou novamente. Takeshi, você passou pelo teste da quietude e pelo teste do caos. Agora, resta o último, o teste do retorno. O jovem samurai ergueu os olhos, intrigado. Retorno? O mestre assentiu. Você veio até nós buscando algo. Agora, deve voltar ao mundo para descobrir se encontrou.
Não como o samurai que partiu, nem como o monge que se tornou, mas como quem você realmente é. A ideia o assustou. Durante um ano, o mosteiro fora seu refúgio, um lugar onde as regras eram claras e o propósito, simples. O mundo lá fora era confuso, cheio de expectativas, de julgamentos, de pessoas que ainda viam nele o guerreiro que fora, não o homem que se tornará. E se eu falhar? Perguntou, a voz baixa. Mestre Ikki sorriu. Falhar é apenas outra forma de aprender. Mas lembre-se, você não precisa ser perfeito. Apenas presente. Na manhã da partida, Takeshi vestiu suas antigas roupas de samurai, não por nostalgia, mas porque eram o que tinha. Ao calçar as botas, notou como seus pés já não se encaixavam nelas como antes. Seu corpo mudará. Sua mente, também. Antes, aquelas roupas o definiam. Agora, eram apenas tecido. O caminho de volta era o mesmo que percorreram um ano antes, mas tudo parecia diferente. As montanhas não eram mais obstáculos, mas companheiras. Os rios não eram barreiras, mas caminhos. Cada passo era uma meditação, cada respiração, um lembrete, aqui. Agora. No terceiro dia, cruzou com um mercador que o reconheceu. Takeshi-sama. Ouvi dizer que se retirou para um mosteiro. Voltou às armas. O jovem sorriu. Não. Voltei a viver. O mercador franziu a testa, confuso, mas não insistiu. Ao chegar à sua antiga vila, encontrou-a transformada. Casas novas haviam sido construídas, crianças brincavam nas ruas, e o ar cheirava a arroz recém-cozido. Seu antigo dojo, porém, estava abandonado. As portas rangiam ao vento, e o tatame estava coberto de poeira. Ao entrar, viu seu próprio reflexo no espelho quebrado da parede. Não era mais o jovem guerreiro de olhos duros, nem o monge de expressão serena. Era algo entre os dois e nenhum dos dois. Naquela noite, dormiu no chão do dojo, como fazia quando era aprendiz. Sonhou com Yamamoto-sensei, que lhe disse: agora você carrega duas espadas, uma de aço, outra de presença. Use a segunda com mais frequência. Ao acordar, soube o que precisava fazer. No dia seguinte, limpou o dojo. Não para reabri-lo como escola de luta, mas como um lugar de prática, não de técnicas marciais, mas de atenção plena. Os primeiros alunos chegaram por curiosidade, um fazendeiro que queria aprender a se defender, uma jovem que buscava disciplina, um velho que apenas queria companhia. Takeshi não lhes ensinou golpes. Ensinou-os a respirar. A observar. A estar. Com o tempo, o dojo se tornou um ponto de encontro. Não havia hierarquia rígida, nem graduações. Havia apenas pessoas aprendendo a estar presentes no trabalho, nas refeições, nas brigas com os filhos, nas perdas. Um dia, um dos alunos, um ex-samurai chamado Aruto, perguntou: mestre, como saber se estamos progredindo? Takeshi pensou por um momento. Quando você perceber que não está mais buscando o progresso. Anos se passaram. O dojo de Takeshi ficou conhecido, mas não como um lugar de treinamento de guerreiros. Era chamado de a Casa do Espelho, porque quem entrava ali saía vendo a si mesmo com mais clareza. Alguns vinham em busca de paz. Outros, de força. Todos saíam com a mesma lição: a verdadeira maestria não está em dominar os outros, mas em não ser dominado por nada, nem pelo medo, nem pela raiva, nem pela própria mente. Certa tarde, um mensageiro chegou com uma carta. Era de Katsuro. Takeshi-sama, escrevo do mosteiro de Mount Koya. Mestre Ikki me aceitou como discípulo. Ainda tenho muito a aprender, mas pela primeira vez em anos, sinto que estou em casa. Obrigado por me lembrar de quem eu era antes de esquecer. Takeshi dobrou a carta com cuidado. Não havia necessidade de resposta. O que precisava ser dito já fora dito, não com palavras, mas com presença. No final de sua vida, quando os alunos lhe perguntavam qual fora sua maior vitória, Takeshi sempre respondia: aprender a não lutar. E quando lhe pediam conselhos, dizia: preste atenção. Não há o que você faz, mas há o que você é enquanto faz. Depois, sorria e voltava a varrer o pátio. Por quê?
No fim, até mesmo a iluminação era apenas mais um ato de presença. Takashi observou o jovem aluno inclinar-se sobre a vassoura, os movimentos ainda rígidos pela pressa. Cada passada era um esforço para conter a mente, que saltava entre o desejo de empunhar a espada e a frustração de não estar fazendo algo de valor. O mestre reconheceu aquele ritmo, o mesmo que o consumira anos antes, quando acreditava que a grandeza estava no golpe perfeito, e não no silêncio entre um movimento e outro. Você está varrendo o chão, disse Takashi, sem interromper o trabalho do aluno, mas sua mente já está na próxima lição. No próximo desafio. Na próxima vitória. O jovem parou, a vassoura suspensa no ar. Como sabe, mestre? Porque eu já estive aí. Takashi pegou outra vassoura e começou a varrer ao lado dele, os movimentos fluidos, quase imperceptíveis. A impaciência é a sombra da presença. Ela sussurra que o que você faz agora não é suficiente. Mas o suficiente nunca está no futuro. Está aqui. O aluno franziu o senho. Então, devo me contentar com o que já sei? Não. Deve se contentar com onde está. Takashi parou, apoiando-se no cabo da vassoura. O contentamento não é estagnação. É a raiz da verdadeira força. Quando você aceita este momento exatamente como ele é, sem resistência, algo extraordinário acontece, você para de lutar contra a realidade. E quando para de lutar, descobre que já tem tudo de que precisa para seguir em frente. O jovem olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pela tensão. Mas como faço isso? Como paro de querer mais? Não se trata de parar de querer. Trata-se de como você quer. Takashi apontou para o jardim, onde folhas secas dançavam ao vento. Veja aquelas folhas. Elas não resistem ao vento. Não tentam ser outra coisa senão o que são. E, por isso, movem-se com graça. Você, por outro lado, resiste. Resiste ao tédio, à lentidão, à ideia de que varrer é menos do que empunhar uma espada. Mas a espada não é mais nobre que a vassoura. Ambas são apenas extensões de quem você é enquanto as usa. O aluno baixou os olhos, envergonhado. Então, a grandeza está em varrer? A grandeza está em como você varre. Takashi retomou o movimento, a vassoura deslizando como se fosse parte de seu corpo. Quando varre com presença, você não está apenas limpando o chão. Está treinando a mente para estar onde o corpo está. Está aprendendo a não se dividir entre o que faz e o que deseja fazer. E essa é a verdadeira habilidade de um guerreiro, não a força para vencer um inimigo, mas a capacidade de não se tornar seu próprio adversário. O jovem respirou fundo, tentando imitar a fluidez do mestre. Por um instante, a vassoura pareceu mais leve. E se eu nunca conseguir? Você já conseguiu. Takashi sorriu. Neste exato momento, você está aqui. Não no futuro, não no passado. Apenas aqui. Isso é presença. O resto é prática. O aluno olhou ao redor, como se visse o dojo pela primeira vez. As paredes de madeira, o cheiro de incenso, o som distante de uma espada sendo afiada na sala ao lado. Tudo parecia mais nítido, mais real. Então, o treinamento começa agora? O treinamento nunca parou. Takashi largou a vassoura e estendeu a mão para o aluno. A questão não é quando você estará pronto. É se você está disposto a perceber que já está.